Então vamos para a última parte, onde vamos colocar os limites aí para a pessoa andar dentro ali daquele quadro e não sair pelas bordas, né? E também mudar de direção para parecer um pouco mais humano a coisa. E também colocar o total, né, de pessoas infectadas, tal, que é o objetivo. Então a primeira coisa aqui, vamos definir em que direção que a pessoa está indo, né? Ela vai dar um passo de cada vez, ela já está numa determinada direção, mas de vez em quando ela vai mudar. Então esse item nós vamos sortear aqui, ó. If, vamos botar aqui um random.next, mínimo passos para mudar de direção. Então ele vai pegar entre o mínimo e o máximo de passos. Se isso aqui for igual ao mínimo de passos, quer dizer, é um sorteio, né? Uma hora ele vai sortear o mínimo, a probabilidade dele sortear o mínimo é aqui. Então ele muda de direção, né? Então a direção que ele está indo, ele vai para outra. Bom, se ele estiver indo para cima ou para baixo, ele vai para direita ou esquerda. Se ele estiver indo para direita ou esquerda, ele vai para cima e para baixo. Então, como é que eu sei isso? Vamos aqui, ó, as direções horizontais 2 e 4 e verticais 1 e 3, né? Então, if direções horizontais contains, né, direção, quer dizer que está dentro daquele array. Eu já preparei isso aqui porque talvez a gente possa fazer um negócio melhor tal depois, né? Então, se ele está indo numa direção horizontal, né, ele vai para uma vertical, ou para cima ou para baixo. Vamos sortear. Então, direção é igual, né, direções verticais, abre colchete. Aqui eu tenho que passar ou 0 ou 1. Eu vou sortear. Random.next entre 0 e 2, né, porque o 2 não faz parte. Pronto, então a direção é essa. Tá? Isso se a direção horizontal contém a direção. Bom, se não, é porque ele só pode estar numa direção vertical, né? Então, a direção vai ser direções horizontais, qual? 0 ou 1, só tem duas, né? Random.next entre 0 e 2, então ele vai sortear ou 0 ou 1. Pronto, isso já faz ele mudar de direção aleatoriamente, mas eu vou completar ainda, né? Eu não quero que ele passe do limite da tela. Então, se o x, né, for maior que o limite x, maior, vamos botar assim, maior ou igual, né, ao limite x, quer dizer, ele está indo para a direita e ele passou, então ele tem que voltar. Aí não tem conversa, a direção é voltar. 1, 2, 3, 4. A direção vai ser 4. Né? Agora, se else if se o x for menor ou igual a 0, então ele passou do canto de cá. Então a direção é o contrário, né? Ele tem que ir para 2, né? Ele está vindo para cá o x, ele passou do 0, ele tem que voltar. Aí sim ele tem que voltar. Se não, se o y for menor ou igual a 0, é porque ele está indo para cima e passou do limite da tela, tal. Então ele tem que descer. Direção igual a 3. 1, 2, 3. Bom, se não, se o y for maior que o ou igual vai ao limite y, é porque ele passou do limite de baixo, né? Então a direção tem que ser 1, ele tem que voltar. Direção igual a 1. Né? Limite aqui é minúsculo. Né? Pronto, aí ele vai na direção, né, e executa. Já dá para ver que isso aqui ele já vai obedecer melhor aqui as direções. Eu vou diminuir aqui o formulário até para a gente enxergar melhor. Ó. Avançar. Muito bem, ele está voltando, agora desceu, agora veio para bateu na parede, voltou, tá vendo? Parece uma pessoa, né? Se eu botar mais uma, ele vai fazendo. Eles são meio que aleatórios, né? Você vê que alguns andam mais lentos, outros mais rápidos, ó. Né? Cada um tem as suas características e eles ficam caminhando. Bom, esse é o movimento. E agora falta a última parte, né? Eu preciso fazer funcionar esses elementos, mas de acordo com a estatística, né, de infecção. Então vou lá no Form 1 e vamos lá, né, nesse botão aqui, ó, no botão avançar aqui, e vamos melhorar um pouquinho ele aqui. Primeira coisa aqui que a gente percebe é que o avançar button, né, ele cria um label. Eu vou refatorar. Refatorar, você pegar um código que nem isso aqui, ó. Content, add. Até aqui. Esse
conjunto de dados cria um ser, né? Cria uma pessoa. Então eu vou criar um label, né? Então, eu vou refatorar, eu vou criar um método e chamar ele. Eu posso usar aqui o próprio Visual Studio, né, minhas ações rápidas da lampadinha lá, né? Que é o Application Insights. E ele sugere, ó, extrair método. Eu vou dar o Enter, ele já cria o método, já chama o método. Eu vou simplesmente botar aqui, ó, criar ser, criar label. Vamos deixar técnico aqui, criar label. Muito bem. Então ele, o criar label, cria um label, coloca o ser lá dentro e adiciona ele no controle. Muito bem. Se o controle for 1, as pessoas começam a caminhar. Ok. E se não? E se for 2? E se for 3? Se for mais de 1? Aí que é o negócio, né? Se você tem um só no controle, ele caminha, né? Então na hora que você clica no avançar label, na verdade esse criar label aqui tem que ser assim, né? Se não tiver ninguém, ele vai criar um. Então, if content panel control count igual a 0, não tem ninguém, aí ele vai criar o label e caminhar. Iniciou o negócio. Se não, né, porque não é 0, então já passou pelo primeiro, já tem 1, agora ele já vai começar a infectar, né? For, vamos botar aqui um contador, indo de 0 enquanto i for menor que 3 e mais. Então, eu vou criar 3 a mais aqui, né? Criar label. Então, ele vai, na segunda vez, ele para cada um, aqui no caso ele vai criar só 3. Mas só que na terceira vez vai ter mais de um, então eu tenho que fazer mais ainda, né? Eu tenho que percorrer para cada item que ele tem agora, eu vou ter que criar um, né? Vou ter que criar mais um. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou criar uma variável, vai. Total é igual. Quantos tem? Content panel controls.count. Muito bem. Então esse aqui é o total, né, que tem. Aliás, eu poderia já pegar esse total e colocar aqui em cima, né? E usar o total aqui, ó. Se o total for igual a 0, criar um label e caminhar. Se não, for int, vamos chamar de t igual a 0, enquanto t for menor que o total, t mais. Quer dizer, para cada um que tiver lá, ele vai criar, né, 3 labels. Esta pessoa vai infectar 3. Se tiver 2, cada um vai, e assim por diante. Eu já vou colocar outra variável aqui, porque lembra que eu tenho lá um controlezinho numérico up-down, que é quantos ficam isolados. Vamos colocar aqui, ó, isolados, é igual ao isolados numérico up-down.value. Como isso aqui é um inteiro, eu vou dar aqui um int aqui, vou fazer um cast aqui nesse value. Então eu tenho que fazer 3 menos os isolados, né? Se ninguém se isolar, é 0, todo mundo vai ser infectado. Né? Se todos os 3 ficarem isolados, ninguém é contaminado. Basicamente é isso. Aí ele vai criar o label. Vamos ver se isso funciona. Vamos chamar aqui. Ele está compilando, né? E aí ele vai chamar. Ele deu um erro aqui. Vamos ver o erro. Não é possível copiar. Ah, aqui é um negócio interessante. Não deu um erro, porque ele ainda está sendo processado. Ó, tá aqui no Visual Studio. O Windows Form. Tem aqui, ó, o Windows Form app 002. Eu vou finalizar aqui. Tem que tomar um cuidado que é o seguinte. Porque é o seguinte, ele está num loop ali, né? Se você fecha, o loop continua. Então tem que tomar o seguinte cuidado. No formulário, você tem que ir lá no evento e pegar esse form, o form closing. Aqui, ó, form closing. Cuidado para não é o form closed, né? Não é fechado, é enquanto está fechando. Antes de fechar, você tem que botar aqui parar igual a true. Sair igual a true. Para quê? Para ele sair daquele loop ali, né, que está ocorrendo ali. Né? Então, antes disso sair, porque mesmo que o formulário feche, isso continua rodando, aí ele sai e não fica preso ali, né?
Então é isso. Senão você vai ter que fazer o que eu fiz, dar Ctrl Shift ESC, olhar os processos que estão rodando e interromper, porque apesar do formulário não estar sendo exibido, ele está na memória. É essa encrenca, né, que ocorre. Bom, avançar, vamos ver. Tem um ali então. Ó. Muito bem. Ah, sim. Vamos já também fazer mais uma coisa aqui. Ó. Vou fechar. Muito bem. E já vamos aproveitar que toda vez que aperta o criar label, né, significa que toda vez que você entra aqui, passou uma semana. Certo? Então já vou atualizar aqui a informação. Depois que dá o painel de controle, eu vou botar status label.text é igual. Aí vou botar o content panel controls.count mais infectados. Né? Entre parênteses aqui, infectados. Né? Um infectado, dois infectados. E também eu preciso de uma variávelzinha que eu vou colocar aqui em cima, que é a semana, né? Ó, int semana. Vamos começar na semana 1. Semana 0, né? Cada vez que você entra ali, a semana é mais 1. Então, aqui repara que eu tive que declarar a variável fora, senão ela não está disponível aqui, né? Então, vou botar aqui, semana mais, ou semana mais igual a 1, ou semana mais igual a 1. Bom, pode adicionar um 1 à semana da maneira que você mais gosta. Agora é só botar lá no semana label, ponto text é igual primeira semana, segunda semana. Então é semana mais, aqui é primeira, alt 166. É isso mesmo? Tem um detalhe, né? Só um detalhe. Se você vai na janela de propriedades e digita alt 166, ele coloca esse símbolo, ó, símbolo de primeira. Vou dar um Ctrl X, copiar aqui e colocar no formulário aqui, Ctrl V. Tá vendo? Agora é engraçado, se você digita alt 166 aqui, ele, como tem o IntelliSense e várias coisas, ele faz outra coisa. Bom, então eu copiei e colei da janela de propriedades. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Pronto, isso aqui atualiza o número de infectados. Para ficar mais dramático, eu vou pegar esse status label aqui. Deixa eu ver, cada vez. Criar label, né? Seria interessante assim, cada vez ele adiciona um label, ele dá isso, tá certo. Eu vou botar aqui um application do events, que é para ele atualizar, né? E a gente poder ver. Quando você faz o do events, ele processa tudo, inclusive os detalhes da tela. Então, avançar, olha, um infectado na primeira semana. Avançar. 4 infectados na quarta semana, não, né? Ah, a semana não é aqui, né, que eu somo. Senão, cada vez que você criar uma pessoa, você vai colocar uma semana a mais. Na verdade, é quando você aperta o botão, no avançar, bota um clique. Né? É aqui que você faz. Clicou, passou uma semana. De novo. Avançar, pronto. Ó. Agora sim. Um infectado na primeira semana. Passar, 4 infectados na segunda. 16. Bom, depois de 5 semanas, 256, ó. Olha só, na sexta semana, 1024. Você vê como fica grande, né? Eles nem conseguem andar direito. Agora, vamos fazer uma simulação. Eu coloquei esse botãozinho novo para a gente fazer o seguinte. Né? Aqui, abrir um outro formulário, se quiser. Né? Entrar aqui e abrir um novo formulário. E aí você vai ver um detalhe das threads, o problema. Quer ver? Normalmente seria assim. Variável f igual a new form f.show. New form 1, né? New form 1 f.show. Então, se eu executar isso aqui, ó, avançar. Muito bem, está aqui 64 infectados. Eu vou apertar novo. Ele realmente abre outro formulário. Só que, repare que enquanto eu mexo aqui, o outro para. Né? Se eu clicar um aqui, enquanto esse faz, o outro para. Por que isso? Pelo seguinte fato. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Porque eles estão no mesmo processo. Né? É o mesmo processo.
Então, isso aqui é complicado de fazer. Eu poderia fazer uma threading, né, abrir outro processo, mas eu quero evitar usar isso. Como é que eu posso fazer? Um truque barato que dá para usar aqui é o seguinte: eu posso chamar o executável de novo. Existe uma classe no System Diagnostics que chama Process. Ele tem um método chamado Start e você pode botar qualquer coisa, calc.exe, ele abre a calculadora. Né? Então, é como se você digitasse ali no prompt de comando alguma informação. Eu vou pedir para ele chamar o próprio executável. Né? Aí ele vai abrir em outra instância. Tem outras maneiras de fazer que eu quero deixar simples, tá ok? A classe Application tem um método aqui que é o Executable Path, o caminho do executável, que é o caminho completo, inclusive o nome dele. Só isso. Eu peço para ele iniciar outro. Aí eles são independentes, é como se você chamasse duas vezes. Ó, 1, 2, 3. Tá? 0 isolados, né? Tá na sétima semana, a sétima semana foi para um monte ali, ó, 1900. Agora eu vou para novo. Ó, ele chamou novamente o mesmo executável. Aqui eu vou botar duas pessoas, né, isoladas, quer dizer, de 3 menos 2, 1, né? Ele vai só infectar uma pessoa, duas ficarem isoladas. Se eu apertar avançar, tem 1, na segunda semana ele só infecta 1, depois tem 4, tem 6, quer dizer, se eu chegar na mesma sétima semana, só vai ter 64 infectados. Então, você vê como é que o negócio é, né? Então faz bastante diferença. Na oitava semana vai chegar em 128. Na oitava semana aqui vai chegar em 4.000. Logicamente que se novo, se você colocar aqui que 3 estão isolados, ninguém vai ser infectado. Né? Numa semana vai ter um, na semana que vem não vai ter ninguém, porque essa pessoa não vai infectar ninguém, o que é impossível, claro. E mais uma vez lembrando, isso aqui não tem o peso científico do negócio. É só um cálculo para a gente brincar com as variáveis aqui, né? Fazer alguma coisa funcionar. Porém, ele tem uma parte crucial que é isso aqui, né? É essa parte aqui do código, onde eu pego os isolados e somo. Se você fizer a coisa correta aqui, com variáveis estatísticas ou calcular de maneira correta, fica um programa sério, né? Só precisa calcular direito, né? Assim as coisas, porque tem estatística, então tem uma série de detalhes, né? A pessoa se infecta, depois ela se cura, ela deixa de infectar depois de um tempo. Então, se for para usar seriamente, isso aqui precisaria de mais coisa. Mas a ideia é isso, é ter um programa básico para que você, né, evolua com ele, mude algumas variáveis, né, fazer ele funcionar direito. Então a gente usou aqui o Windows Form, um label, simplesmente alguns for, whiles, tal, para poder exibir uma coisa diferente de um gráfico. Então, bons os estudos, né? E se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato se quiser, né? Alguma dica de alguma coisa que você está tentando fazer e não consegue. Ok? Eu vou deixar disponível esse programinha, o código-fonte dele lá no GitHub para quem quiser baixar. Então, é isso aí. E até mais, bons estudos.